Olá, hoje em Leituras Contábeis leremos a Lei 640476 e suas alterações até outubro de 2023. Nessa primeira parte, abrangeremos a seção 1 a 4, artigo 1 ao artigo 22. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo I. Características e natureza da companhia ou sociedade anônima. Características. Artigo 1º. A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Objeto social. Artigo 2º. Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Parágrafo 1º. Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio. Parágrafo 2º. O Estatuto Social definirá o objeto de modo preciso e completo. Parágrafo 3º. A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades, ainda que não prevista no Estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Denominação. Artigo 3º. A sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões companhia ou sociedade anônima, expressas por extenso ou abreviadamente, mas vedada a utilização da primeira ao final. Parágrafo 1º. O nome do fundador, acionista, ou pessoa que por qualquer outro modo tenha concorrido para o êxito da empresa, poderá figurar na denominação. Parágrafo 2º. Se a denominação for idêntica ou semelhante à de companhia já existente, assistirá a prejudicado o direito de requerer a modificação, por via administrativa, artigo 97, ou em juízo, e demandar as perdas e danos resultantes. Companhia aberta e fechada. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. Parágrafo 1º. Somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada na Comissão de Valores Mobiliários podem ser negociados no mercado de valores mobiliários. Parágrafo 2º. Nenhuma distribuição pública de valores mobiliários será efetivada no mercado sem prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 3º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá classificar as companhias abertas em categorias, segundo as espécies e classes dos valores mobiliários por ela emitidos negociados no mercado, e especificará as normas sobre companhias abertas aplicáveis a cada categoria. Parágrafo 4º. O registro de companhia aberta para negociação de ações no mercado somente poderá ser cancelado se a companhia emissora de ações, o acionista controlador ou a sociedade que a controle, direta ou indiretamente, formular oferta pública para adquirir a totalidade das ações em circulação no mercado, por preço justo, ao menos igual ao valor de avaliação da companhia, apurado com base nos critérios, adotados de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por múltiplos, de cotação das ações no mercado de valores mobiliários, ou com base em outro critério aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, assegurada a revisão do valor da oferta, em conformidade com o disposto no artigo 4A. Parágrafo 5º. Terminado o prazo da oferta pública fixado na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários, se remanescerem em circulação menos de 5% do total das ações emitidas pela companhia,
A Assembleia Geral poderá deliberar o resgate dessas ações pelo valor da oferta de que trata o parágrafo 4º, desde que deposite em estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, à disposição dos seus titulares, o valor de resgate, não se aplicando, nesse caso, o disposto no parágrafo 6º do artigo 44. Parágrafo 6º. O acionista controlador ou a sociedade controladora que adquirir ações da companhia aberta sob seu controle que elevem sua participação, direta ou indireta, em determinada espécie e classe de ações à porcentagem que, segundo normas gerais expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, impeça a liquidez de mercado das ações remanescentes, será obrigado a fazer oferta pública, por preço determinado nos termos do parágrafo 4º, para aquisição da totalidade das ações remanescentes no mercado. Artigo 4A. Na companhia aberta, os titulares de, no mínimo, 10% das ações em circulação no mercado poderão requerer aos administradores da companhia que convoquem a Assembleia Especial dos Acionistas Titulares de ações em circulação no mercado, para deliberar sobre a realização de nova avaliação pelo mesmo ou por outro critério, para efeito de determinação do valor de avaliação da companhia. Capítulo 2º. Capital Social. Seção I. Valor. Fixação no Estatuto e Moeda. Artigo 5º. O Estatuto da Companhia fixará o valor do capital social, expresso em moeda nacional. Parágrafo único. A expressão monetária do valor do capital social realizado será corrigida anualmente. Artigo 167. Alteração. Artigo 6º. O capital social somente poderá ser modificado com observância dos preceitos desta lei e do Estatuto Social, artigos 166 a 174. Seção 2ª. Formação. Dinheiro e bens. Artigo 7º. O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro. Avaliação. Artigo 8º. A avaliação dos bens será feita por três peritos ou por empresa especializada, nomeados em Assembleia Geral dos Subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença de subscritores que representem metade, pelo menos, do capital social, e em segunda convocação com qualquer número. Parágrafo 1º. Os peritos ou a empresa avaliadora deverão apresentar laudo fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados, e estarão presentes à Assembleia que conhecer do laudo, a fim de prestarem as informações que lhes forem solicitadas. Parágrafo 2º. Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela Assembleia, os bens incorporar-se-ão ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades necessárias à respectiva transmissão. Parágrafo 3º. Se a Assembleia não aprovar a avaliação, ou o subscritor não aceitar a avaliação aprovada, ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia. Parágrafo 4º. Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima do que lhes tiver dado o subscritor. Parágrafo 5º. Aplica-se à Assembleia referida neste artigo disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 115. Parágrafo 6º. Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenham incorrido, no caso de bens em condomínio. A responsabilidade dos subscritores é solidária. Transferência dos bens. Artigo 9º. Na falta de declaração expressa em contrário, os bens transferem-se à companhia a título de propriedade. Responsabilidade do subscritor. Artigo 10.
A responsabilidade civil dos subscritores ou acionistas que contribuírem com bens para a formação do capital social será idêntica à do vendedor. Parágrafo único. Quando a entrada consistir em crédito, o subscritor ou acionista responderá pela solvência do devedor. Capítulo 3º. Ações. Seção I. Número e valor nominal. Fixação no Estatuto. Artigo 11. O Estatuto fixará o número das ações em que se divide o capital social e estabelecerá se as ações terão, ou não, valor nominal. Parágrafo 1º. Na companhia com ações sem valor nominal, o Estatuto poderá criar uma ou mais classes de ações preferenciais com valor nominal. Parágrafo 2º. O valor nominal será o mesmo para todas as ações da companhia. Parágrafo 3º. O valor nominal das ações de companhia aberta não poderá ser inferior ao mínimo fixado pela Comissão de Valores Mobiliários. Alteração. Artigo 12. O número e o valor nominal das ações somente poderão ser alterados nos casos de modificação do valor do capital social ou da sua expressão monetária, de desdobramento ou grupamento de ações, ou de cancelamento de ações autorizado nesta lei. Seção 2ª. Preço de emissão. Ações com valor nominal. Artigo 13. É vedada a emissão de ações por preço inferior ao seu valor nominal. Parágrafo 1º. A infração do disposto neste artigo importará nulidade do ato ou operação e responsabilidade dos infratores, sem prejuízo da ação penal que no caso couber. Parágrafo 2º. A contribuição do subscritor que ultrapassar o valor nominal constituirá reserva de capital. Artigo 182, parágrafo 1º. Ações sem valor nominal. Artigo 14. O preço de emissão das ações sem valor nominal será fixado, na constituição da companhia, pelos fundadores, e no aumento de capital, pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, artigos 166 e 170, parágrafo 2º. Parágrafo único. O preço de emissão pode ser fixado com parte destinada à formação de reserva de capital, na emissão de ações preferenciais com prioridade no reembolso do capital. Somente a parcela que ultrapassar o valor de reembolso poderá ter essa destinação. Seção 3ª. Espécies e classes. Espécies. Artigo 15. As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram a seus titulares, são ordinárias, preferenciais ou de fruição. Parágrafo 1º. As ações ordinárias e preferenciais poderão ser de uma ou mais classes, observado, no caso das ordinárias, o disposto nos arts. 16, 16-A e 110-A desta lei. Parágrafo 2º. Número de ações preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas à restrição no exercício desse direito, não pode ultrapassar 50%, 50% do total das ações emitidas. Ações ordinárias. Artigo 16. As ações ordinárias de companhia fechada poderão ser de classes diversas, em função de conversibilidade em ações preferenciais. Segunda, exigência de nacionalidade brasileira do acionista, ou terceira, direito de voto em separado para o preenchimento de determinados cargos de órgãos administrativos. Quarta, atribuição de voto plural a uma ou mais classes de ações, observados o limite e as condições dispostos no artigo 110-A desta lei. Parágrafo único. A alteração do Estatuto na parte em que regula a diversidade de classes, se não for expressamente prevista e regulada, requererá a concordância de todos os titulares das ações atingidas. Artigo 16-A. Na companhia aberta, é vedada a manutenção de mais de uma classe de ações ordinárias,
ressalvada a adoção do voto plural nos termos e nas condições dispostos no artigo 110-A desta lei. Ações preferenciais. Artigo 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir e, em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo. Segunda, em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele, ou. Terceira, na acumulação das preferências e vantagens de que tratam os incisos I e segunda. Parágrafo 1º. Independentemente do direito de receber ou não o valor de reembolso do capital com prêmio ou sem ele, as ações preferenciais sem direito de voto ou com restrição ao exercício deste direito, somente serão admitidas à negociação no mercado de valores mobiliários se a elas for atribuída pelo menos uma das seguintes preferências ou vantagens. E direito de participar do dividendo a ser distribuído, correspondente a, pelo menos, 25% do lucro líquido do exercício, calculado na forma do artigo 202, de acordo com o seguinte critério. A. Prioridade no recebimento dos dividendos mencionados neste inciso correspondente a, no mínimo, 3% do valor do patrimônio líquido da ação, e b. Direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo prioritário estabelecido em conformidade com a alínea, ou. Segunda, direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, pelo menos 10%, maior do que o atribuído a cada ação ordinária, ou. Terceira, direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle, nas condições previstas no artigo 254-A, assegurado dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias. Parágrafo 2º. Deverão constar do Estatuto, com precisão e minúcia, outras preferências ou vantagens que sejam atribuídas aos acionistas sem direito a voto, ou com voto restrito, além das previstas neste artigo. Parágrafo 3º. Os dividendos, ainda que fixos ou cumulativos, não poderão ser distribuídos em prejuízo do capital social, salvo quando, em caso de liquidação da companhia, essa vantagem tiver sido expressamente assegurada. Parágrafo 4º. Salvo disposição em contrário no Estatuto, o dividendo prioritário não é cumulativo. A ação com dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes e a ação com dividendo mínimo participa dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo. Parágrafo 5º. Salvo no caso de ações com dividendo fixo, o Estatuto não pode excluir ou restringir o direito das ações preferenciais de participar dos aumentos de capital decorrentes da capitalização de reservas ou lucros, artigo 169. Parágrafo 6º. O Estatuto pode conferir às ações preferenciais com prioridade na distribuição de dividendo cumulativo, o direito de recebê-lo, no exercício em que o lucro for insuficiente, à conta das reservas de capital de que trata o parágrafo 1º do artigo 182. Parágrafo 7º. Nas companhias objeto de desestatização poderá ser criada ação preferencial de classe especial, de propriedade exclusiva do ente desestatizante, a qual o Estatuto Social poderá conferir os poderes que especificar, inclusive o poder de veto às deliberações da Assembleia Geral nas matérias que especificar. Vantagens políticas. Artigo 18. O Estatuto pode assegurar a uma ou mais classes de ações preferenciais o direito de eleger, em votação em separado, um ou mais membros dos órgãos de administração. Parágrafo único. O Estatuto pode subordinar às alterações estatutárias que especificar a aprovação, em Assembleia Especial, dos titulares de uma ou mais classes de ações preferenciais. Regulação no Estatuto. Artigo 19.
O Estatuto da Companhia com ações preferenciais declarará as vantagens ou preferências atribuídas a cada classe dessas ações e as restrições a que ficarão sujeitas, e poderá prever o resgate ou a amortização, a conversão de ações de uma classe em ações de outra e em ações ordinárias, e destas em preferenciais, fixando as respectivas condições. Seção 4ª. Forma. Artigo 20. As ações devem ser nominativas. Ações não integralizadas. Artigo 21. Além dos casos regulados em lei especial, as ações terão obrigatoriamente forma nominativa ou endossável até o integral pagamento do preço de emissão. Determinação no Estatuto. Artigo 22. O Estatuto determinará a forma das ações e a conversibilidade de uma em outra forma. Parágrafo único. As ações ordinárias da companhia aberta e ao menos uma das classes de ações ordinárias da companhia fechada, quando tiverem a forma ao portador, serão obrigatoriamente conversíveis, à vontade do acionista, em nominativas endossáveis.